Olá, meus amigos, eu sou o Dr. Guilherme Almeida, estou aqui com o meu grande amigo Dr. Áureo do Carmo para mais um Papo Medcode, aquele bate-papo e o podcast do aplicativo Medcode que vocês assistem a toda semana. Hoje a gente tem um tema um pouco diferente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre sexualidade no idoso, vamos acabar falando um pouquinho sobre disfunções, né, sexuais, e esse geralmente é um assunto que ferve, né? O pessoal se interessa, né? O pessoal tá aí procurando no YouTube aí sobre o tema e acaba caindo aqui no nosso bate-papo. O que você acha, Áureo, do assunto? Boa noite, meu amigo. Boa noite a Tem todos. isso em congresso de geriatria? Tem, mas tem que ter, né? Sexualidade é um assunto polêmico, no mínimo, né? É um assunto que é encarado em geriatria com muitos tabus, né? Muitas pessoas acham que o idoso não faz sexo, né? E quando, na verdade, o geriatra ele quer mais é que o idoso faça sexo, porque sexo é sinônimo de saúde, né? Atividade sexual, a pessoa não faz se não tiver a saúde, né? Então, se ela não tiver a libido, se ela não tiver uma capacidade física... 4 pilares. Quer ouvir os 4 pilares? Manda. Primeiro, ele tem que ter uma condição vascular Isso. satisfatória. Exatamente. Para encher para o homem, né? Para o homem, para encher lá os corpos cavernosos e também porque vai exigir algum grau de esforço. 2, tem que ter a parte neurológica funcional. Por quê? Porque esses estímulos são neurológicos, tanto vasculares quanto neurológicos. Simpáticos, parasimpáticos, né? Multissensoriais. 3, a parte endócrina tem que estar boa. Exatamente. Porque se ele tiver uma desglicemia, ele vai ter problema vascular e neurológico. Se ele tem baixa de hormônios sexuais, possivelmente ele vai ter alteração de libido e etc. E 4, o mental, né, o psicológico. Não pode estar ansioso, não pode estar deprimido. Então, talvez aí esses sejam os 4 principais pilares. Inclusive, quando um desses pilares não está ok, você gera algum grau de disfunção sexual. Exatamente. Principalmente visto no homem, porque o homem ele tem isso mais claro, né? É visível, né? É visível, assim, digamos assim. Com certeza. Então, assim, a sexualidade tem sido encarada com tabu por causa disso, né? Muita gente acha que o idoso não tem mais que fazer sexo, né? Sexo, você tá velho para fazer sexo. Né? Você faz isso ainda? Exatamente, né? Então as pessoas encaram a sexualidade como uma coisa assim, né, de outro mundo, né? Quando na verdade é uma coisa natural, né? Uma coisa natural em qualquer animal, né? No homem, a sexualidade ela não existe só para reprodução, né? Ela existe para várias outras coisas, e uma das coisas é o prazer, né? Então, a sexualidade tem que estar ligada a isso, e a sexualidade tem que estar presente na nossa vida até o final dos nossos dias. Isso é o saudável, né? E quais são as peculiaridades aí em relação à sexualidade do idoso que você consegue nos... Olha, primeiro é isso, é a questão do tabu, né? A sexualidade é encarada com muito receio, né, pelas pessoas no idoso. Né? Então, o idoso ele tem vergonha de falar sobre sexo, muitas das vezes. Né, justamente por causa desses tabus, né? Essa frase que você falou é típica, né? Você não está muito velho para isso e tal. Então, a peculiaridade maior para mim é essa, é ser encarada de um jeito muito ruim, até pelo próprio paciente. Outro que eu consigo enxergar, cara, hoje em dia, né, com essa questão da indústria do sexo e da internet e etc., com sites de gente colocando foto e... questão de prostituição e turismo sexual, né? Se você for avaliar isso, cara, tem muitos idosos que vão para o Sudeste Asiático, por exemplo, Tailândia. O turismo sexual, né? Tem aquela coisa de pessoas, idosos que já acumularam uma economia e já tem dinheiro lá e fala assim, daqui a tantos anos eu vou morrer e quer buscar pessoas mais novas para se relacionar, né? E muitas vezes caem, né? Se envolvem nessas questões que eu citei anteriormente e isso acaba, por muitas vezes, gerando até um aumento no número de parceiros desses idosos, né? A promiscuidade. Muitas vezes... o idoso modifica ou torna essa sexualidade um pouco mais diferente, né? Sei lá, homens fazendo sexo com homens, um cara que costumava fazer apenas sexo com mulheres, e às vezes mais de um ou mais de uma, né? E
a questão das infecções sexualmente transmissíveis, Isso né? é muito importante, né? Eu fiz todo esse preparo para falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis nos idosos, tanto homens quanto mulheres, né? Por essa situação que eu citei anteriormente. E por questões culturais, né? Porque dependendo da geração desse indivíduo, não havia a questão do uso dos preservativos. Isso. Né? E como a fertilidade para a mulher, por exemplo, que já está no climatério, deixa de ser uma questão, e talvez o idoso também, por já ter uma vasectomia, alguma coisa assim, o não uso de preservativos acaba expondo essa população a aumento de aquisição de infecções como HIV/AIDS. Isso ainda tem outras alterações. Não tem vacinação para hepatite viral, porque as vacinações para hepatite virais foram no final dos anos 90. Então, o cara nasceu lá em 1900 e lá vai, né? E 30, e 40. Está vacinado para hepatite B, a não ser que ele procure o serviço de saúde e faça. Vacine. Além disso, você tem alterações orgânicas, né, ligadas ao envelhecimento, que também aumentam o risco de problema. Por exemplo, da mucosa. E a mulher também, a secura vaginal também, você não tem a lubrificação adequada, né, na mulher, por exemplo. Essa fragilidade das mucosas que acontece também no homem, na mulher, enfim. E que a reposição hormonal na mulher melhora bastante. Melhora. Existe creme de estrogênio. Isso, exatamente, né? Que é bom para infecção urinária, por exemplo. Local, né? Melhorando local. Para melhorar a condição trófica, sistêmico, né? Do tecido. Né? Enfim, e essa coisa, né? O psicológico do idoso, né? O idoso, muitas das vezes, ele tem um instinto quase que suicida, né? Tá faltando poucos anos de vida. Então vamos gastar. Já agradei todo mundo. Exatamente. Fiz a minha reserva, meus filhos estão criados, meus netos. Às vezes é viúvo, às vezes é separado. Então você vai à luta. Aí ele vai lá pra Tailândia, lá, né? Pronto, faz se beber não case. Com 50 mulheres daquela, não sabe de nada das mulheres. Nem usa preservativo. Não usa preservativo. Então isso realmente acontece, né? Mas isso é uma perversão da sexualidade, vamos dizer assim, né? E isso também tem com gente nova. Tem o turismo sexual. O Rio de Janeiro, por exemplo, é um dos destinos sexuais LGBT mundiais, maiores destinos, né? Então, o turismo sexual é um problema mundial. Mas quando a gente fala de sexualidade do idoso, né, em geral, a gente, até um tempo atrás, a gente pensava só, né, falando da sexualidade do homem mais velho, né, com a garotinha, vamos dizer assim, né, o tiozão, né, o tio Suquita lá com uma garota mais nova. E assim, hoje o que a gente observa é que a sexualidade não tá só mais pelo homem, né? Claro. Então a gente hoje está vendo como as pessoas têm envelhecido com mais saúde, a gente tem visto a sexualidade. E até sexualidade entre os idosos. Entre os idosos, mas um casal que já é casado há 50 anos. Isso, ou casais que se formam depois também, né? Na terceira idade ou quarta idade, né? São os viúvos que, né, se encontram enfim. E aí é um ponto importante que é o seguinte, onde a medicina se localiza nisso, né? Melhorando a qualidade... Exatamente, do sexo e da saúde da pessoa. Exatamente. E vamos intervir nesses 4 pontos, vascular, neurológico, endócrino e psicológico. Psiquiátrico. Mental. Então, assim, é uma coisa que não é tão simples assim, né? Porque uma queixa comum em geriatria é a impotência, né? O disfunção erétil chega lá falando que eu tô impotente, é disfunção erétil. Ou ele não consegue ter a ereção, ou ele não consegue sustentar a ereção adequadamente até o final do... E muitas das vezes, assim, você não tem muito o que fazer. Às vezes é um paciente que tem... um paciente que tem, por exemplo, um problema neurológico. Aterosclerose ilíaca. Ou neurológico. O neurológico é que às vezes é irreversível. Neuropatia diabética. Mas até nisso a gente pode ajudar. Você tem hoje prótese peniana. O vascular, você tem como vascular tem como melhorar. Né? As mulheres, por exemplo, que como você chegou a falar, né? Mulheres com dispareunia, né? Por causa da lubrificação vaginal, que não é a mesma. Vai fazer o tratamento endócrino. Então, faz por exemplo, local. vascular para o homem, a gente pode usar lá o... Sildenafila da vida. Fila da vida, os inibidores da fosfodiesterase. Que tem uso diário até, vai aumentar o óxido nítrico. E vai aumentar a vasodilatação naquela região, né? Cuidado, né? Porque às vezes você possibilita um paciente vasculopata
a fazer o esforço físico da relação e ele não Não tem tem diagnóstico ainda da vai coronariopatia. fazer um teste de esforço ali e vai, Exatamente. às vezes, morrer no teste de esforço. É. E lembrando que os inibidores da fosfodiesterase modificam o tratamento da síndrome coronariana aguda. Não pode usar nitrato, né? Não pode usar nitrato. Senão morre. Né? Mas muita gente confunde, acha que cardiopata não pode usar tadalafila. Não tem nada a ver. Pode usar. Quem não pode usar é quem toma nitrato. Aí não pode mesmo, porque aí é hipotensão mortal. Na verdade, o problema ali é se o cara consegue atingir os matches lá para poder fazer uma atividade sexual, né? Ou fazer uma atividade sexual com menos intensidade, digamos assim, também tem compatível, isso, né? Então não tem problema nenhum. Mas assim, cardiopata usar. a atividade sexual, né, normal, exige, né? É uma coisa... Tem alguns estudos mostrando, tentando quantificar isso 7 em match, matches. né? São 7 matches, né? Então, isso é uma atividade, não é uma atividade leve, já é da leve para moderada, né? E infarta ali, pode acontecer. Não, exatamente. O cara não tem reserva. Não tá com o cardiologista em dia. Mas é verdade. Então, isso é muito importante, né? Isso é uma coisa muito importante. O cara saber se ele tem saúde para isso também, né? Porque agora, como a gente falou no início, né? Sexualidade de vista neurológico, da neuropatia diabética, etc., né? É lógico, né? Se é uma condição avançada e grave, tem as próteses penianas. Prótese peniana, né? Isso mais para o homem, né? Porque o homem é o ativo na situação. Né? Então, assim, é que precisa ter ereção, então esses processos estão mais envolvidos. Da parte endócrina, que talvez seja mais interessante para as mulheres, né? A reposição estrogênica que é um tema polêmico, um dia a gente vai conversar aqui, reposição androgênica na mulher. Porque uma das principais indicações de reposição de testosterona na mulher é a disfunção sexual. A queda alteração da libido, de libido. Né? Porque a mulher fica com a testosterona zerada, vai ficar só com os androgênios adrenais no climatério e às vezes não é suficiente, né? E a reposição estrogênica para aquilo que você já falou, para melhorar o trofismo da genitália. E existem procedimentos até de plástica, né? Vulvoplastia, né? Logicamente, para as mulheres, né? Para melhorar o aspecto funcional e também estético. Existem tratamentos, inclusive, para reduzir wash, né? A espessura da vagina, né? São coisas que a medicina oferta, né? E para o homem, lógico, se ele tem deficiência de testosterona, ele vai ter queda de libido, vai ter tendência a ter depressão, vai ter alteração metabólica, vai piorar o vascular e o neural dele também. Com certeza. E as disfunções também têm os seus tratamentos, a disfunção erétil, tanto inclusive estudados outros hormônios, ocitocina, nasal para melhorar a libido, tanto em mulher quanto em homem, né? Ocitocina acho que tem até uma boa resposta, né? Tem. A resposta razoável. Mas é pouco usado ainda, principalmente, né? Aqui no Brasil. E a parte mental, né? Parte mental acho que é a maioria, né? A maioria das situações onde você tem uma disfunção sexual, né? Porque tem medo, à parte mental. porque tem receio, porque tem ansiedade. Muitas das vezes, assim, a história que se repete, né? Que se repete no consultório, muitas das vezes é o seguinte, né? É a mulher que fica, né? Casou, ficou casada lá, sei lá, 40 anos, né? E aí depois fica viúva. Então ela não teve uma atividade sexual muito intensa durante a vida, né? Muitas das mulheres só tiveram, né, o ex-marido, né, como homem da vida dela e tal. E aí ficam viúvas e, né, quando tem saúde, né, tem o desejo sexual, mas tem todo o tabu por cima, né, por trás aí. Então muitas das vezes o tratamento é mais psiquiátrico ou psicológico do que orgânico, vamos dizer assim. Né? E, assim, é uma coisa que eu friso. A atividade sexual é uma coisa importante na vida. Outra coisa em relação aos idosos é medicamento, como sempre. Muita coisa, né? Muita coisa. Na geriatria, sempre ele, né? Sempre ele. O medicamento... Polifarmácia é um problema na geriatria. Remédio de hipertensão. Vários remédios de hipertensão, vários antidepressivos, eu me arrisco a dizer quase que todos. Não. De hipertensão. Não me arrisco todos. Dizer que todos. Mas os inibidores Zeca e os inibidores da beta-bloqueador, que não é mais usado praticamente para hipertensão. Beta-bloqueador tem os mais novos que não causam problema. Nebivolol, metoprolol não causam problema. Normalmente, não. Mas, assim, certamente. Estatina Enalapril, estatina, algumas estatinas.
Com certeza. Tem muitos remédios na cardiologia que estão envolvidos nisso. E na psiquiatria, então, né? Os antidepressivos, praticamente Muitos, todos, né? A maioria absoluta deles, né? Neurolépticos também. Agora, a gente não falou muito do transtorno, né, da sexualidade. A hipersexualidade, por exemplo, também é problema, né? Em geral, tá ligado a algum problema neurológico, mental, né? A gente falou de alguns papos médicos atrás da sífilis, né? Da sífilis. Da hiperreligiosidade e da hipersexualidade. Tem a demência frontotemporal, por exemplo, que pode causar liberação isso. frontal. Liberação frontal. Então, a sexualidade também tem os seus problemas, né? Então, também não é 8 nem 80, né, meu amigo? Meu amigo. Gostei do nosso Papo Medcode de hoje. Quer dar as palavras finais? Só, novamente, frisar, né? Que sexualidade é saúde, né? E que a gente não deve, de maneira nenhuma, inibir a sexualidade do idoso. Que nós devemos abordar isso nas consultas. Devemos abordar isso nas consultas, né? Isso é muito importante. Muitas das vezes é um tabu, né? E é o que você falou também, né? A gente também não vai estimular o cara que você não conhece o status cardiovascular dele, né? Então, tem que ir com cuidado também, avaliar... falando de idosos. Especificamente falando de idosos, né? Então, é um tema que muito me interessa por causa disso, da importância dele na qualidade de vida, né? A qualidade de vida tem... Quando a gente fala de saúde, a gente fala de várias coisas, né? E a sexualidade entrou aí na definição de saúde da OMS, né? Claro. Então, é uma coisa muito importante a ser abordada. Beleza, meus amigos. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.